Lançado no comecinho de 2020, o Moto G8 representava o intermediário da Motorola daquele ano e foi um aparelho que dividiu bastante opiniões, tanto por conta de suas outras variantes como o Moto G8 Play, Moto G8 Power, Power Lite Plus e até outros, tanto por conta do seu desempenho e de alguns fatores que vamos comentar nesse vídeo. Mas será que um aparelho antigo desses ainda vale a pena atualmente? E para quem que ele vale a pena? Para qual finalidade? É isso que vamos discutir nesse vídeo, então já deixa o seu like e vamos nessa. E bom, rapaziada, o Moto G8, a proposta desse aparelho era ser um custo-benefício, porém, assim como as versões passadas, a versão normal, né? Sem Play, sem Power, sem Plus, sem nada, geralmente ficava comendo poeira. E é o caso do G8, né? Porque compensava muito mais você comprar uma versão Plus ou mesmo uma versão Power, que era o modelo mais interessante daqueles tempos, do que uma versão normal. Tanto que por isso que prejudicou as vendas, né? Se você fosse revender esse aparelho, você não conseguia um valor tão bom. Hoje, tem pessoas vendendo aí por cerca de R$800, já vi até pessoas vendendo por R$1.000. E sendo bem sincero, já no começo do vídeo, não vale nem um pouco a pena. O máximo do máximo que eu pagaria nesse aparelho era R$400, né? 500 talvez seria justo, talvez, se estiver em bom estado, com todos os acessórios na caixa e tal, mas eu pensaria bastante. Lembrando que eu já fiz um vídeo passado sobre o Moto G7 Power, nesse mesmo estilo, em meio à natureza, que você pode conferir depois, tá passando aí de fundo, e lá eu destrincho ele também, falando se ainda vale a pena. E bom, o Moto G8 é uma geração acima, né, mesmo da versão Power aqui, então ele é superior, mas tem algumas coisas que o G7 vence, como bateria, TV digital, algumas outras conectividades, né? Que por ser a versão normal, não vence. Se você compara o G7 Power com o G8 Power, aí sim seria uma comparação justa e ele ganharia em tudo. Mas, agora deixando o G7 Power de lado e focando no G8, vamos falar um pouco sobre o seu design. A gente olha aqui, na traseira, que é um visual já bem batido, tá? Bem datado, essas câmeras aqui, ó, parece um ponto de exclamação, um i com um ponto, né? Mas é um visual já ultrapassado, até mais do que o visual do G7 Power. Bom, acho que não, porque o G7 Power utiliza esse visual tampa de bueiro, né? Continuamos com o logo de impressões digitais, o leitor de impressões digitais aqui no logo da Motorola, e ele tem um acabamento fosco, totalmente de plástico, material de qualidade bem duvidosa, tá? Não é ruim, mas por ser um intermediário a gente passa um pano para aqueles tempos, mas é ultrapassado sim, né? Devemos ser sinceros aí. Ele tem esse formato redondão e aqui ele vem com apenas uma bolinha no canto. Isso daqui foi bem diferente para sua época, né? Lembrava muito o Galaxy S10, que vinha com uma câmera aqui nesse canto, né? Mas não é uma coisa que impressiona nos dias de hoje. Porém, a gente vê também, ó, que mesmo que tenha tirado o logo da Motorola aqui na parte de baixo, que eu reclamei, ó, do Moto G7, olha lá, que loucura, a Motorola ainda insistia em deixar. Aqui ela tirou, mas não adiantou nada, porque continuou com esse queixão aqui embaixo, ó. Sentido pra quê, né, Motorola? Ele tem tanto esse queixão aqui embaixo, quanto uma testona aqui em cima, então não tem um aproveitamento de bordas tão bom assim. Não sei se isso vai incomodar muitas pessoas, mas, né, a gente tem que comentar sobre design, construção também não é das melhores e não tem nenhum tipo de proteção contra água, apenas contra respingos, né, mas isso todo celular tem e tinha. Agora, rapaziada, ponto importante, falando sobre o seu processamento. Sim, também envelheceu muito mal, já que ele utiliza o Snapdragon 665, é isso mesmo, com 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento interno, expansível via cartão microSD, a GPU é uma Adreno 610. E bom, na época surpreendia para um intermediário, porque ele rodava até mesmo Fortnite, como vocês podem ver nesse vídeo aí de fundo, tanto que deu bastante acesso na época quando eu gravei isso. E é impressionante um celular dessa categoria rodar Fortnite, ele rodava no médio, se eu não me engano, né? Mas conforme os anos foram se passando, é lógico que a sua potência foi reduzida. Hoje ele ainda roda alguns jogos? Roda, você pega um Call of Duty aí, ele roda, até mesmo um Warzone, um PUBG, todos os jogos de atualmente ele vai abrir, pelo menos abrir ele abre, mas vai rodar no mínimo, né, o Fortnite, o Genshin Impact aí também roda no mínimo indo pro médio, algumas coisinhas aí, né, mas não é de se impressionar, porque é um celular antigo, cara, 2020, né, então, mais de 5 anos aí no mercado, é isso que ele vai conseguir, e se for ver, né, se a gente for analisar, é uma performance bacana,
para a sua categoria, né? Devemos ser sinceros, mas não impressiona. Hoje, se você pega um celular aí de R$800, já vai dar pau nele em tudo, né? Até mesmo um celular de entrada, o Galaxy A05, A06, vai vencer ele em todos, ou pelo menos grande parte dos quesitos, né? Tenho que ser sincero nessa parte aí com vocês também. Bom, uma coisa que ele impressiona é a sua bateria. Não que impressiona, não impressiona tanto quanto o Moto G7 Power, que tinha os seus 5.000 mAh, aqui ele tem os seus 4.000, né? O G7 Power vencia nesse quesito, né? E os seus 4.000, cara, já sabe que não tem muito o que esperar, já que ele é um celular bem gastão. Tem uma tela LCD que consome mais bateria, que daqui a pouco a gente fala sobre ela. Tem um processador também bem gastão, né? Apesar de ser Snapdragon. Não é aquelas coisas assim, bem gastão para os dias de hoje, tá? Lógico que, tipo, esse aparelho aqui tem muito tempo. Minha mãe que tá utilizando ele, né? Mas, óbvio que você não acha ele novo, só acha ele usado. Então, ele vai estar ruim nessa parte aí, mesmo se você trocar a bateria. E eu diria, cara, que no melhor dos casos, ele dura o quê? Umas 7 horas de tela, tá? 7 horas, quando eu falo horas de tela, não é tipo o tempo que ele vai durar desligado. Não, é o tempo que a tela tá ligado. Tipo, tem que explicar isso porque tem gente que não compreende. Fala, o meu passa muito mais. Eu falo, cara, é horas de tela, você tem que entender. Tanto que os celulares mais novos, se você entrar lá no gerenciador, mostra certinho o tanto de tempo de tela que ele gastou. Esse daqui, por ter um software mais antigo, ele não mostra isso, tá? Mas é basicamente nesse quesito. Ele também não surpreendia. Tanto que na sua caixa, ele vinha com um carregador, não tinha carregamento rápido, por ser a versão normal e tal. E qualquer coisa eu vou deixar passando, corrigindo aí, mas se eu não me engano ele tinha um carregador de 25 watts, era o máximo que ele suportava, tá? Então não era nada muito extraordinário. Agora, falando sobre a sua tela, que eu comentei no tópico passado, tem uma tela bem ok, tá? Eu diria que é uma tela muito, mas muito parecida com a do Moto G7 Power. Tá desligado o celular aqui, né? Mas se aí eu vou ligar ele aqui para comparar, para vocês verem. Ele vai se diferir nas polegadas, mas tem o mesmo painel LCD, na mesma resolução, que é o HD Plus, com 60 Hz apenas, 16 milhões de cores, e a densidade de pixels muda um pouquinho por conta da polegada, né? Esse daqui tem cerca de 268 ppi, que é bem baixo para os dias de hoje, né? Moto G7 Power acabou de ligar aqui. Vou mostrar para vocês, espera. Ó, vou colocar o brilho dos dois no máximo. Ah lá. Lógico que não tá o mesmo wallpaper e tal, mas tem uma diferencinha, assim. Dá pra ver que, tipo, a do G8 é um pouco mais vívido, né? Ó, parece que é mais amarelado o do G7 Power, enquanto o do Moto G8 já puxa mais para um tom azulado. É um pouquinho superior, né, em especificações. Ele vence, mas no quesito assim, de você olhar no olho, ah lá, dá pra ver que aqui as cores são mais vívidas, né? Eu até achei que o filtro de luz azul tava ligado, mas não. Mas é uma tela ok, cara, para assistir série, filmes. É uma tela grande de 6.4 polegadas, né? Então, você não vai ficar na mão. Acho que não tem muito o que comentar, você só não pode esperar tecnologias e coisas mais recentes desse carinha aqui, né? Agora passando para as suas câmeras, isso mesmo, ponto polêmico, olha só, ele vinha com 3 câmeras, essa quarta câmera aqui embaixo é apenas um sensor de mídia e profundidade, a Motorola, assim como outras empresas, Xiaomi que eu diga, são bem espertinhas e colocam como uma quarta câmera, mas não é, tá? Ah, vamos botar um monte de câmera aí para os idiotas cair nesse bait, não, ele tem uma câmera principal de 16 megapixels, uma câmera ultra wide de 8 e uma câmera macro de 2, ele veio aqui com a câmera macro, que estreou no Motorola One Macro lá, é uma câmera bem ok, que eu não recomendo muito, dá pra você fazer resultados melhores utilizando a câmera principal com zoom, né? Mas tá passando uns resultados aí de fundo, de fotos, e assim como eu falei no ponto do Moto G7 Power, apesar da câmera ter melhorado um pouquinho, né? Ainda assim, precisamos de bastante luz, mas os resultados são até que bem consideráveis, né? Diga-se de passagem. Agora, se cair um pouquinho, cerca de 5, 6 da tarde, já começa a embaçar. Eu quero ver você comentando aí embaixo o que você achou desses resultados e dessa qualidade. Tanto que, para vocês terem noção, eu tô utilizando a Gcam, já teve vídeo disso no passado, ó. A interface da Motorola aqui muda, quer dizer, a interface da câmera muda, né? Então, você pode baixar a Gcam aí para melhorar a qualidade, mas essas fotos que eu mostrei para vocês não são com a Gcam, tá? Só quis comentar sobre isso. Na questão de vídeos, ele consegue 4K,
60 FPS, quer dizer, 4K 30 FPS, né, 1080p 60, e ele vai ter aquelas funções básicas, né, é uma câmera, diria que na parte de captação de vídeos também bem ok, nada a se esperar além disso, tá? Bom, e vamos agora para o nosso veredito. Será que esse aparelho vale a pena atualmente, mais de 5 anos após o seu lançamento oficial? Bom, como eu falei lá no começo, eu não pagaria mais de R$400, né? Estourando, chutando forte, forçando a barra, se tiver em uma boa condição, tiver na caixinha, tiver tudo, igual esse daqui, ó, esse daqui tá zerado. Minha mãe que tá utilizando. Daí sim, vale uns 500, mas mais que isso, cara, esquece, porque qualquer aparelho básico de entrada já vai superar ele, tá? A não sei que você queira para o celular secundário, celular do ladrão, ou algum outro tipo de uso, né? Sei lá, espelhar no computador, espelhar na televisão, né? Fazer essas coisinhas aí, apesar que qualquer celular serviria, né? Nesse quesito. Mas o Moto G8 vai ser um celular básico. Diria que hoje em dia ele tá abaixo de um celular de entrada, né? Então, para vocês verem como que as coisas evoluem, né? Hoje em dia a gente já tá 5 gerações acima dele, né? Então, você tem que pensar bastante se vale a pena comprar ou não. Sem contar que ele tem especificações e conectividades muito datadas, né? Tipo, ele não conta com coisas mais recentes e tal, o Bluetooth também tá numa versão mais atualizada, ele não vai ter NFC, ele não vai ter essas coisas aí que a gente espera no dia a dia, de facilidades e tal, né? E ele também, é importante mencionar isso, na parte do seu software, que ele parou de atualizar no Android 11. Tanto que se a gente vir aqui, ó, mostrar na prática, configurações, sistema... Onde que faz aqui, ó? Android 11. Não era aqui que eu queria mostrar, né? Na verdade é aqui, ó. Cerca do dispositivo é diferente. Tô acostumado com a Samsung. Daí a gente desce aqui, ó. Versão do Android 11. Ele foi atualizado. O patch de segurança abril de 2022, que também já é bem antigo, né? Mas ele parou no Android 11. Daí o que você pode fazer para contornar isso futuramente? Você pode baixar ROMs customizadas, tá? Aí muitos se perguntam, mas ele ainda roda as coisas, dá para você baixar? Ainda dá, tá? Ó, você instalar aqui o Uber, eu até deixei aqui para mostrar de exemplo. Você consegue instalar qualquer coisa. Lógico que cada aplicativo vai ter a sua política de Android, né? Tanto que o Uber aqui, se a gente ver, lá, ele precisa de Android 8.0 ou superior. Antigamente mostrava aqui, ó, diretamente nas configurações do aplicativo, mas eu não consegui achar aqui. Ó, mosquitinho. Sai fora. Quer aparecer, ó, ainda tá ali. Mas antigamente você vinha aqui acerca do aplicativo e você conseguia ver o Android mínimo para ele, né? Sei lá, tem alguns aplicativos que não mostram, mas o que eu tô querendo dizer aqui é que basicamente, ó, o Uber precisa do Android 8.0, o WhatsApp, sei lá, Android 9.0, daí ele vai atualizando, conforme o tempo vai mudando, daí ele vai pedindo um Android mais recente, né? Ele ainda tá no 11, hoje em dia a gente tá o quê? O Android atual é o Android 15, então vai demorar um tempo aí até ele pedir, até chegar no Android 11 o requisito mínimo dos aplicativos que você não consegue baixar. É lógico que pode ter algum aplicativo específico que não funcione no Android 11? Sim, é claro que pode, mas aí vai depender muito da política dos desenvolvedores, né? No Google Play, na Galaxy Store, tá? O Galaxy Store, Galaxy Store da Samsung, mas enfim, nas lojas aí cada uma vai ter a sua política diferente, né? Você pode ficar tranquilo por pelo menos mais uns anos que você consegue baixar as coisas ainda sem precisar de ROM customizada, tá? E é isso, pessoal. É um celular que dá para o gasto, dá para você brincar, né? Eu, como falei e repito várias vezes já, terceira vez que estou repetindo, não pagaria mais de R$400, R$500, no melhor dos casos, no aparelho com caixa em bom estado, tá? Mas aí fica por sua conta e risco. E aí, curtiu essa análise? Comente e é nóis. Abração, valeu e fui.